Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus Henrique, do canal Autocrítica da Direita, e agora eu pretendo dar prosseguimento à análise que eu estava fazendo do debate do Paulo Cogos e do Conde Lopê sobre assuntos aí ligados ao anarcocapitalismo. Peço que se inscrevam no canal, assistam meus outros vídeos e se por acaso os vídeos ficarem longos eu recomendo que acelerem para 1.5 ou 1.75 vezes mais rápido, que ainda dá para entender e facilita. Então, primeiro tópico que eu anotei aqui foi a questão do Conde Lopé defender que, na verdade, o conceito que o Paulo Cogos estava usando de liberdade estava errado, porque, na verdade, era voluntarismo. Que eu não sei se, de acordo com a filosofia cristã, essa distinção segue essas denominações mesmo, que a liberdade é uma coisa boa e voluntarismo é você fazer o que, voluntariedade é você fazer o que quiser e foda-se. Não sei se a distinção é realmente essa. Só pode dizer que é liberdade quando tem direcionamento para uma coisa boa. Mas existe a diferença entre a liberdade de você escolher fazer uma coisa boa e consciente da necessidade de você se esforçar para alcançar um objetivo bom, e a liberdade de você simplesmente fazer a merda que você quiser e foda-se. Então, ele ter ressaltado essa diferença foi importante no debate, embora eu acredite que ele não tenha explicado nos pontos específicos que ele criticou do anarcocapitalismo, por que não apenas o conceito de liberdade estaria errado, como a prática da proposta anarcocapitalista de organização social levaria levaria a uma situação que causasse um mal na sociedade maior do que com a existência do Estado. Depois, eles discutiram aí negócio de lei natural e lei positivada. E aí o Conde parece que se embananou, porque ele disse que a lei tinha que ser positivada de qualquer jeito. E então, se a lei, por exemplo, defendia o casamento, acho que era em relação ao casamento gay, alguma coisa assim, defendia o casamento entre homem e mulher, porque estava positivado na lei, e a lei tinha que ser seguida e tinha que necessariamente ser positivada. Eu acho que isso aí é maluquice. Tanto que, quer dizer, não é que seja maluquice, mas você dizer que é necessário seguir a lei porque ela está positivada, e essa ênfase na lei positivada é maluquice para o conservadorismo. Porque você pega e aí, beleza, o pessoal passa uma lei com viés esquerdista, então todo mundo tem que seguir. Óbvio que não. Por outro lado, o juízo naturalismo por si só, eu acho que é certo e necessário para o conservadorismo. Por outro lado, a forma como o Paulo Cogos defendeu o utilitarismo é uma forma completamente errada e completamente avessa ao objetivo de todas as políticas conservadoras na história. Então, a questão não é você lei positivada versus lei natural. Não deveria ser nesse debate. Porque o conservador deveria falar, não, eu também apoio a lei natural, só que não é a mesma do anarcocapitalismo. E a realização da lei natural também não precisa ser de forma inflexível e, vamos dizer, a partir da concepção de uma moral inflexível, como os anarcocapitalistas pretendem fazer, porque isso seria impossível. Então é uma coisa que existe alguma gradação do que é o alcance do menos pior. E tanto que aqui, quando depois, talvez eu fale mais sobre isso, mas quando o Paulo Cogos citou o São Tomás de Aquino, que ele falou que a lei vem de Deus e não do homem. Então quem é o homem para achar que pode vamos dizer, mudar as leis divinas, legislar e tal, como se a direito à propriedade fosse uma lei divina, etc. Mas acontece o seguinte, depois o Paulo Cogos vai até falar, não, mas o São Tomás de Aquino não levou seu conceito de direito natural às últimas consequências, ou seja, ele chegou perto, mas não atingiu a grande iluminação do Hans Hermann Hoppe, dos libertários. E quando, na verdade, o que acontece? A questão do direito natural de São Tomás de Aquino, pelo que eu deduzo, a partir do que eu li, a partir do que ele falou, por exemplo, na frase que ele fala que você deduzir os princípios é fácil, o difícil é você pegar e entender como que você vai aplicar esses princípios morais nas situações concretas.
Então, a partir daí dá para você... E a partir daí, a partir também da filosofia política do São Tomás de Aquino, na carta pro rei do Chipre, né, se eu não me engano, depois o Paulo Cogos vai falar, não, o São Tomás de Aquino não aplicou a sua ideia do direito natural à filosofia política, não levou às últimas consequências, porque ele não era tão iluminado, tão fodão quanto o Hans Hermann Hoppe. Mas aí acontece o seguinte, eu acredito que ele tenha aplicado sim, porque a ideia de existir uma moral natural, de existir uma lei natural, não quer dizer que essa lei possa ser entendida de forma inflexível, que seja algo que seja possível você aplicar de forma 100% coerente, 100% dedutiva, sem existir nenhuma margem de ambiguidade, porque quando ele fala que é fácil você deduzir os princípios morais, mas é difícil você entender o processo pelo qual eles vão se aplicar na realidade, ele já está deixando entender que existe uma ambiguidade na forma como você aplica os princípios morais. E por causa da existência dessa ambiguidade, ou seja, que em parte provavelmente significa que alcançar o justnaturalismo 100% é impossível, que na filosofia política ele vai defender que a política vai ser a arte de escolher o menos pior, o governo menos pior, que não vai ter um alcance perfeito da lei divina. Então, no caso do Paulo Cogos dos anarcocapitalistas, eles acham que a lei natural é algo que pode ser alcançado 100% de forma inflexível, através aí do princípio de não agressão, etc. E por que eles acham isso? Eu esclareço no vídeo Hans Hermann Hoppe, um aborrecente revoltado. Qual que é a motivação por trás da idolatria da lógica que os libertários anarcocapitalistas seguem, que significa que, tipo, eu não vou aceitar nenhum princípio moral ambíguo, que não seja claro o suficiente, eu só vou aceitar as leis da lógica. Então, tipo, por que você pode beber uma cervejinha, mas eu não posso fumar maconha, cheirar cocaína? Porque a cerveja também é uma droga. Então, tipo, se você for ver meramente pela estrutura lógica do argumento, é uma droga, beleza. Só que aí você está sendo abstracionista, porque, tipo, qualquer coisa pode fazer algum mal pro organismo, e nem por isso é tão viciante, tão, vamos dizer, nocivo para a sanidade mental quanto cocaína ou crack, sei lá. Então, existe uma diferença, uma gradação do que é o menos, do que é muito ruim e do que é menos pior. Então, essa gradação não é acessível pela lógica, é acessível através de uma fenomenologia que exige mais sensibilidade, exige mais boa vontade para você aceitar a dimensão disso. Não é uma coisa que te obriga a aceitar como as equações matemáticas, a lógica. Então, o cara que tem a mentalidade do aborrecente revoltado, como eu falei no vídeo do Hans Hermann Hoppe, ele vai falar, não, eu não vou aceitar nenhuma autoridade que não seja a lógica matemática, a moral inflexível da lógica matemática. Então, é a mesma coisa do adolescente. Não vou aceitar a autoridade do meu pai me impedindo de fumar maconha porque ele também bebe uma cervejinha. Então, a única autoridade que eu vou aceitar é a autoridade da inflexibilidade da lógica matemática. Então, porra, isso aí não faz sentido nem logicamente, nem moralmente. Porque logicamente dá para você perceber que a moral depende de algo que não está na própria lógica. Depende de algo que só é acessível na forma como você entende a realidade, como você descreve a realidade. Então, considerando isso aí tudo, o justnaturalismo do São Tomás de Aquino não a partir do que eu acho que dá para deduzir das obras dele, não algo que possa, de alguma forma, ser sintetizado com o justnaturalismo baseado na mentalidade do aborrecente revoltado que busca uma idolatria da lógica, vamos dizer, para criar uma moral sem cagação de regra. Entendeu? Na verdade, o São Tomás de Aquino ele admitiria a cagação de regra, no sentido que seria uma imposição de valores que não é muito bem fundamentado logicamente. E a partir daí que existe a dificuldade na aplicação dos princípios abstratos na situação concreta, na declaração dele, que eu acho que dá para deduzir isso. Então, essa visão do Paulo Cogos ao mesmo tempo tomista, católico e não sei o que, e anarcocapitalista, eu acho que é muito problemático. Talvez eu fale mais sobre isso, mas vamos ver os próximos tópicos que eu anotei. Depois, quando ele fala, se não houver concorrência... Depois ele fala que se existisse a lei natural, não ia precisar de um sistema judiciário, que as pessoas iam ter contato com a lei natural e iam seguir espontaneamente e etc. Que é um negócio absurdo, porque
espontaneamente a pessoa pode virar anarcomunista, pode virar comunista, anarcossindicalista, o cara que depois o pessoal fala, não, mas os anarcocapitalistas, eles não querem obrigar todo mundo a virar anarcocapitalista. Porque imagina se eles próprios que criaram o anarcocapitalismo para fugir da cagação de regra, criando uma cagação de regra melhor ainda, eles nunca vão admitir que eles próprios se tornam cagadores de regra também. Então quando eu postei o vídeo, o pessoal falou, não, porque o anarcocapitalista não quer impor nenhuma regra, porque o anarcocapitalista é bonzinho, não sei o quê. Mas o que ele está fazendo é exatamente isso, que é um negócio que vai ser tão obrigatório, tão sufocante, que todo mundo vai ter que seguir a moral anarcocapitalista. Não vai precisar nem de lei, porque todo mundo vai saber a partir da razão que ela está certa. Mas acontece que nem racionalmente seria tão óbvio assim que o anarcocapitalismo estaria certo, porque tem dezenas de problemas que eu apontei nos outros vídeos, mas enfim. Então isso aqui não é válido. Depois ele fala, se não houver, eles falam um negócio de casamento gay e tal, aí o Paulo Cogos fala, não, tem que existir exemplos negativos de existência de família, tem que existir um cara que fica só com um monte de prostituta, que não sei o que, pra você ver que aquele é errado. Então você só pode, é necessário que exista na sociedade o exemplo errado para você entender o que é certo. Então, porra, nenhuma lei nunca vai ser moral, na medida que a lei que seria moral seria a lei que buscasse, idealmente, não precisar ser aplicada. O princípio tipo de proibição do assassinato. Nenhum legislador que vai proibir o assassinato quer que o assassinato aconteça para usarem aquela lei. Ele tem uma concepção de que, porra, eu tô fazendo essa lei porque infelizmente acontece essa merda de assassinato, tem que fazer. Então é um negócio óbvio. Então, tipo, essa ideia de existir padrões errados de moralidade para você ter que entender qual que é o certo é absurdo. Porque, tipo, tem que existir assassinato, tem que ter pessoas morrendo, tem que existir o genocídio, tem que existir bomba atômica, não sei o que, para você ver que aquilo tá errado. Porra, o ser humano tem imaginação e tem inteligência justamente para ele poder conceber a partir da realidade que ele observa uma realidade diferente e deduzir dessa concepção de realidade diferente que aquilo seria destrutivo, seria pior. Você não precisa entrar numa guerra, ser torturado, não precisa necessariamente passar ou observar isso para saber que aquilo é ruim. Você pode imaginar, a partir da imaginação. Então esse negócio de que precisa ter famílias desestruturadas, precisa ter merda na sociedade para você saber o que é o certo, foi um dos piores argumentos. Na verdade, o problema não é nem ele ter usado esse argumento, o problema foi o Conde Lopé não ter conseguido responder à altura e se atrapalhado nas formas que ele buscava contestar o Paulo Cogos. Um exemplo disso foi quando ele fala o negócio do conceito de liberdade do anarcocapitalismo. Ele fala que é uma doutrina voluntarista e modernista, alguma coisa assim, e que estaria errado porque seria herético por causa disso. Então, tipo, é aquele negócio que o Olavo sempre falou, que os católicos, no começo do iluminismo, do movimento da modernidade, os católicos pegavam e insultavam, não, o Voltaire é herético, o Voltaire não é católico. Tipo, nessa hipótese, aí tinha um filósofo ateu debochando da cara dos católicos. Ele falava, você é um ateu, você não acredita, porra. Mas beleza, o cara é ateu mesmo, ele tá falando isso. Então chegou e falou, você é ateu, você não é cristão, que não sei o quê. Realmente, eu não sou mesmo. Então, porra, o que esse tipo de acusação acrescenta no debate e qual é a ameaça que esse tipo de acusação pode representar para as pessoas que estão defendendo aquilo. Então eu acho que o Conde Lopé fez mais ou menos a mesma coisa. Não, isso é uma ideologia moderna, o anarcocapitalismo é uma ideologia moderna, baseada no liberalismo, no iluminismo, não sei o quê. Porra, realmente, mas o que isso ofende eles? Não é pra falar isso, é pra falar, o anarcocapitalismo tá errado, por isso. O anarcocapitalismo vai defender o abandono de crianças. Você acha que tá certo o abandono de crianças? Tem que ser uma coisa para confrontar a estrutura interna do anarcocapitalismo. Então acho que ele não teve competência de explorar essas fraquezas aí da argumentação do Cogos. Então, além disso, depois, nessa discussão aí de casamento gay também, o Paulo Cogos falou que como é que é a história mesmo? O que é melhor para cada um, só cada pessoa pode resolver.
Aí a questão é a seguinte, que ele falou que a liberdade é uma bênção de Deus, etc. E então você tirar a liberdade da pessoa, você está tirando aquela bênção e tudo mais. Então que o melhor para cada um, cada pessoa, só cada pessoa vai resolver. Então vamos dizer, na concepção católica, na perspectiva católica, independente se a pessoa é católica ou não, supondo que a pessoa queira adotar a perspectiva católica, vamos supor que, vamos dizer, você você casar com duas mulheres é pecado ao mesmo tempo. Então, beleza. Então, o cara vai lá, casa com duas mulheres, porque, mesmo ele sendo católico, a liberdade dele levou ele a acreditar que isso era melhor. Então, isso para ele é melhor. E a gente não pode. A gente que é católico não poderia cagar regras na vida dele e dizer que aquilo está errado. Então, porra, só que se a igreja católica, se os princípios católicos consideram que aquilo é um pecado, tipo, impedir que o cara cometa um pecado é melhor do que deixar ele seguir a liberdade dele e cometer o pecado e se fuder, entendeu? Pela própria perspectiva católica, essa perspectiva do Paulo Coelho é maluquice de que a liberdade de você fazer a merda que você quiser é mais importante do que é mais importante a sua do que você procurar de alguma forma orientar a sua conduta para você não cometer um pecado. Porque eu acho que a questão toda é que, tipo, não, o cara não é o Estado que tem que falar sobre a moral da sociedade, não é o Estado que tem que cagar regras, a própria pessoa tem que, a partir da liberdade dela, ver que aquilo é errado. Se o Estado se arroga dessa competência, então o Estado está agindo errado. Mas a questão é a seguinte, o Estado tem que. A função do Estado é o quê? Manter alguma ordem, preservar algum valor que está vigente na sociedade. E isso é inevitável. Até a própria estrutura do anarcocapitalismo busca defende a ideia de que matar uma pessoa está errado. Então, um mínimo de organização na sociedade, chamando isso de Estado ou não, tem que existir. Então, a questão é a seguinte: não é se existe a organização ou não, porque senão, não pode punir um assassinato porque você está tirando do assassino a liberdade de entender que aquilo é errado. Porque se ele só desiste de matar uma pessoa porque ele vai ser punido, ele não tá respeitando a moral cristã, etc. Ele está agindo só com medo de ser punido. Então não pode punir o assassinato, porque aí você vai estar tirando dele a responsabilidade dos atos dele, a liberdade, não sei o que. Isso não faz sentido. Então a questão não é você ter o melhor meio possível para deixar a pessoa arcar com a consequência dos seus atos para que ela tenha o maior mérito possível de escolher não fazer a coisa errada. A questão da moralidade na imposição de regras do Estado não tem nada a ver com isso. Tem a ver com manter uma ordem na sociedade. E essa ordem, inevitavelmente, vai ser baseada em algum valor. Seu valor do anarcocapitalismo, o valor da moral libertária, o valor do cristianismo, o valor de qualquer coisa que seja. Então, como cristão, é muito melhor você escolher um valor que seja baseado na concepção de mundo cristã do que na concepção maluca dos aborrecentes revoltados que elaboraram o libertarianismo. Porque não tem, logicamente e, vamos dizer, filosoficamente, não tem motivo para você dizer que essa visão é melhor do que a visão baseada nos valores cristãos, na metafísica cristã, etc., como eu explico nos vídeos anteriores. Então, já que não tem, por que você vai pegar? É uma questão de escolha, não é que o anarcocapitalismo é o único meio possível. Como eu demonstro nos vídeos anteriores, não é. Então, é uma questão de escolha. Então, por que você vai escolher logo aquele que vai ser ofensivo e que vai facilitar que as pessoas tenham atos que são contrários àquela moral religiosa, aquela concepção de ordem social que é baseada na moral religiosa e numa elaboração filosófica compatível com a religião cristã. Então, esse que é o problema. E o Conde Lopé até demonstrou que entendeu o problema dessas questões aí do Paulo Cogos, de falar, não, cada pessoa tem que ter a liberdade de escolher o melhor meio de vida e tal. É óbvio que não. Se você acredita em uma determinada visão de mundo que é fundamentada no estabelecimento de valores que coloca determinada coisa como certo, a questão de moral absoluta
necessariamente, a partir dessa questão de moral, de concepção absoluta do valor de uma hierarquia moral, consequentemente você não vai dizer, ah não, cada um faz isso se quiser e foda-se. E o próprio Paulo Coelho está dizendo, não, cada um tem que ver a felicidade da sua maneira. Então o psicopata se sente felicidade violando o princípio de não agressão, violando a propriedade dos outros e matando um monte de gente. Então beleza, a felicidade dele é dessa maneira e vai ser assim mesmo e foda-se. É óbvio que não. Por quê? Porque nesse caso vai ter a moral libertária do direito de não agressão, então no caso então por que a moral libertária tem esse direito de se impor à liberdade dos outros e a moral baseada nos valores cristãos, etc., não teria esse direito? Então aqui está mostrando que na hierarquia de valores dele, vamos dizer, o ensinamento da filosofia cristã, etc., está lá embaixo e o que está em cima é o Hans Hermann Hoppe, a ética argumentativa, etc., que não teria cagação de regras. Então, o Conde até conseguiu explorar, de certa forma, isso aí, mas eu acredito que ainda não tenha sido suficiente. Então, depois, quando ele está falando aqui, segundo São Tomás, né, o direito vem do Senhor. Então, quem é o homem para pensar que pode violar esse direito? Então, como eu já tinha falado anteriormente um pouco sobre isso. Mas ele vai dizendo que ele é juiz naturalista da mesma forma que São Tomás, que ele é anarcocapitalista, que São Tomás também seria anarcocapitalista, isso aqui. Já expliquei anteriormente porque essa concepção do juiz naturalismo tomista está errada. E, além disso, tem a questão de que pela moral, pela filosofia política e pela moral de São Tomás de Aquino, você vê que é uma busca pelo menos pior. Então, dentro dessa questão, mesmo que haja alguma injustiça e alguma realização de um ato desagradável, vamos dizer, por parte do Estado, seria uma concepção moral. Uma concepção moral que admitisse um Estado que, por exemplo, proibisse o abandono de menores. Seria melhor, seria menos defeituosa do que uma concepção moral que diz que o abandono de menores não tem nada de errado. Se tiver alguma coisa de errado, vai ser sua moral subjetiva, cagadora de regras, mas você não pode ter o direito de achar que aquela sua moral subjetiva vale alguma coisa para os outros, porque só vale alguma coisa no princípio de não agressão e do direito absoluto à propriedade. Só que pelo direito absoluto à propriedade, se o cara teve um filho, a mãe teve filho, esse filho está dando muito trabalho, larga ele aí, a gente não quer dar comida para ele. Ele não está, vamos dizer, agredindo a propriedade do filho, não está matando o filho, ele só está desistindo de dar comida pro filho, larga ele chorando em algum lugar e acabou. Então, se você impedir, se passar uma lei impedindo que ele abandone o filho, você está se metendo na liberdade do cara que abandona. Porque você não está deixando o cara, então você está se metendo na propriedade dele, não deixando que ele abandone o filho em qualquer lugar, etc. Então, considerando isso, a moral anarcapitalista é monstruosa nesses aspectos, nesses casos específicos do abandono de crianças, porque pela moral do direito absoluto à propriedade não tem nada que diga que é errado o cara largar o filho em qualquer lugar e deixar ele morrer, porque é inconveniente. Então, porra, beleza, você é juiz naturalista como São Tomás de Aquino. Então você acha que o juiz naturalismo do São Tomás de Aquino é o mesmo do Hans Hermann Hoppe, dos libertários malucos aí, e que pelo juiz naturalismo do São Tomás de Aquino não teria problema nenhum largar a criança abandonada para morrer de fome se você não quiser, e simplesmente porque você tem direito absoluto sobre a sua propriedade, ninguém pode te obrigar a usar o seu corpo, a sua propriedade para alimentar a criança. Então, eu acho que isso é um problema que o Conde Lopé só arranhou assim, mas não foi incisivo o suficiente, eu acredito. Depois, que eu já tinha mencionado, que o Paulo Cogos fala que todo mundo tem que buscar felicidade, e a liberdade é um pressuposto dessa busca pela felicidade. Então, se você condena o modo de vida de alguém, que a pessoa escolheu livremente, então você está anulando a possibilidade dela buscar a felicidade. Mas se o cara escolhe livremente, sei lá, ser um assassino, matar as pessoas porque ele gosta, sei lá, porra. Mas aí não conta, porque ele vai ferir a ética libertária, etc. Então você está dizendo que a ética libertária é mais importante do que uma concepção ética baseada nos valores cristãos, que seria, baseada na integridade, baseada na busca por mecanismos sociais que procurassem manter a integridade
dos indivíduos naquela sociedade para que eles pudessem deliberar e escolher o caminho melhor. Então a busca por esse senso de ordem baseado numa concepção de mundo baseada na filosofia cristã estaria lá embaixo, e o libertarianismo, que permite as pessoas abandonarem as crianças e foda-se, estaria lá em cima. Então eu acho que esse problema da incompatibilidade da filosofia cristã com o anarcocapitalismo é algo que é bem evidente se você analisar sobre certos aspectos, mas o Conde Lopé não conseguiu trazer à tona essas críticas mais incisivas para a visão anarcocapitalista. Então, um exemplo aqui do que eu tinha falado anteriormente, que o Conde Lopé chegou perto, ele percebeu alguns problemas, mas ele não conseguiu fazer críticas incisivas a partir desses problemas vamos dizer, usou conceitos inadequados na crítica. É isso aqui, que ele falou: pô, você está confundindo São Tomás de Aquino com o Murray Rothbard e o Hans Hermann Hoppe, que não tinha nada a ver, porque o Paulo Cogos nunca pegou e falou o negócio do Hans Hermann Hoppe dizendo que era o São Tomás de Aquino. Ele pegou e se apossou para dar uma roupagem, né, passar uma imagem de conservadorzão, não sei o que, católico. Pegou uma frase do São Tomás de Aquino e disse que ela conduzia, mesmo São Tomás de Aquino não levando ela às últimas consequências, se você levasse as últimas consequências, ela conduzia a filosofia do Hans Hermann Hoppe e do Rothbard. Então, qual que seria a resposta correta aí do Conde Lopé? Não seria: você está confundindo, você tá sendo modernista, não sei o que. Ele ia falar: tô sendo mesmo, qual o problema? Você está confundindo. Não estou confundindo, eu acho que eu pego só o conceito de justiça natural e aplico em outra coisa, não estou confundindo. Então ele está fazendo críticas muito fraquinhas aí pro Paulo Cogos, e que na verdade ele deu margens para o Paulo Cogos deu margens nessas declarações para ele demonstrar de forma muito mais incisiva a incompatibilidade do anarcocapitalismo com uma visão de mundo baseada nas categorias de pensamento da filosofia cristã, no senso de ordem, de bem, no senso de bem comum da filosofia cristã. Então, como eu já tinha falado anteriormente, né, ele não deveria ter falado simplesmente: você está confundindo São Tomás de Aquino com o Hans Hermann Hoppe. Ele devia ter falado: porra, beleza, você acha que a justiça natural que você está seguindo é a mesma do São Tomás de Aquino. Então a justiça natural do São Tomás de Aquino admitiria a possibilidade de que largar o bebê abandonado, porque a pessoa não pode obrigar a outra a ir lá e alimentar o filho se ela não quiser, porque está invadindo a propriedade, está escravizando a pessoa. O São Tomás de Aquino não seguiria esse tipo de justiça natural. Acho isso óbvio. Então teria que ser uma crítica incisiva e mais chocante do que simplesmente falar: não, você está confundindo, você está sendo moderno, não sei o quê. Você não está sendo católico, não sei o quê. Então, eu acho que o grande problema do anarcocapitalismo é esse, não é a estrutura, vamos dizer, a estrutura em si do anarcocapitalismo, mas é o fato de que no nosso contexto é frequente que os anarcocapitalistas usem a retórica conservadora, né? Que até o Paulo Cogos tem um site que ele coloca que é ultraconservador, que quer liderar uma cruzada contra os hereges, não sei o que estão combatendo a lei natural. Então eles usam vamos dizer, essa roupagem estética da retórica conservadora e acaba despertando simpatia dos conservadores e depois fazendo os conservadores de idiotas úteis que acabam sendo seduzidos e apoiando o anarcocapitalismo. Que é como eu falei no outro vídeo, que provavelmente é o que vai acontecer levando Paulo Cogos para o debate, para o podcast lá. Se fosse debate seria ótimo, né? Mas seria menos pior, na verdade. Mas não é nem debate, é um podcast no senso em comum. Então o que acontece? Eles vão ficar ali lambendo Paulo Cogos, elogiando, falando: nosso amigo conservador, não sei o que. Como ele tem essa retórica, tem essa, vamos dizer, roupagem estética de alguém que é conservador, alguém que quer acabar com essas putarias mesmo, não sei o que. Ele procura passar essa imagem, então isso desperta a simpatia dos conservadores, e os conservadores não podem se veem impedidos de fazer uma crítica incisiva, se veem impedidos de, vamos dizer, confrontar diretamente o Paulo Cogos, porque ele passa a imagem que é um conservador também. Então o que os conservadores não tem que fazer? Ficar lambendo, falando: não, você até que é legal, você até que tem que abandonar
tem que abandonar o anarcocapitalismo só, tem que abandonar algumas ideias, mas achando isso é legal. Então os conservadores caem nessa armadilha e não fazem uma crítica incisiva e vão deixando espaço para o Paulo Cogos e os anarcocapitalistas que se dizem conservadores no âmbito pessoal conquistarem cada vez mais gente para tirar votos de um projeto de poder político conservador, que eventualmente se tornasse viável. E além disso, também tem o problema que se você for ver, por exemplo, o pessoal da esquerda, o fato de você convencer uma pessoa, sei lá, se converter, entrar para a igreja, não sei o que, um cara esquerdista, isso pode até ser relevante, porque para ele essa questão pessoal se reflete na política. Agora, no libertarianismo, até no liberalismo, a questão pessoal é separada da dimensão das regras que vão reger a sociedade. Então, tipo, o que eu vi, por isso também que os conservadores ficam sem armas para combater os anarcocapitalistas, porque os argumentos que eles são acostumados a usar contra a esquerda, contra os anarcocapitalistas, eles podem até concordar, não, beleza, eu também sou contra as drogas, também sou a favor da família, não sei o quê, mas no âmbito pessoal, não acho que eu possa impor isso às outras pessoas. Então, o conservadorismo já meio que não tem argumentos contra o anarcocapitalismo. Bom, então por enquanto é isso mesmo. Vou ver se tem alguma coisa que não ficou muito clara. Talvez posteriormente eu complemente sobre esse assunto. Mas por enquanto é isso. Muito obrigado.